Problemas da 777, quando chegou ao Vasco da Gama, foi querer enganar o torcedor, porque ela mentiu pro torcedor, ela fez promessas falsas de que o Vasco teria um orçamento igual ao do Flamengo. Você tem a possibilidade de falar assim: empresa 7777, eu te entreguei mais de 100 milhões de reais em venda. Será que eu posso avançar por outras negociações? Será que eu posso ir lá pagar o Sforza? Será que eu posso buscar mais um primeiro volante? Será que eu posso fechar contratações aqui pontuais? Porque você tem jogo de cintura. Você entrega o que a empresa quer. Todo funcionário precisa dar resultado. E o Alexandre Matos, nessas duas vendas, deu resultado para a 777. Então você tem jogo de cintura para poder trabalhar em outras frentes, em outras pontes. Ah, Pedrosa, mas e o dinheiro do aporte? Gente, o futebol do Vasco, ele tem 500 milhões de demandas. O Vasco já pagou mais de 100 milhões de reais em dívidas. O Vasco elevou a sua folha salarial demais em relação desde o momento que a 777 chegou. O Vasco tem feito reformas pontuais no CT. Ramon Dias é um dos 5 técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. O Vasco vem melhorando em tudo. E tudo isso é feito com receita. O Vasco tem um objetivo que é se tornar um clube autossustentável. E quando eu falo que a 777 mentiu, tem a ver com isso. Porque se eles chegam aqui com um discurso, alinhamento de expectativa, como o Matos tentou fazer, tava tudo ótimo, o torcedor abraçaria, porque o torcedor do Vasco não é idiota. O problema é que a empresa contou uma história de que o Vasco ia equiparar o orçamento de Flamengo, que o Vasco iria no primeiro ou no segundo ano voltar a ser aquele Vasco, e não é. Não é. O plano da empresa é fazer o Vasco sustentável, é pagar dívidas, criar fluxo de caixa, ganhar dinheiro, e dentro desse planejamento de futebol, você ter maior lastro para investimento, e quando você tem maior lastro para investimento, você consegue acelerar um processo de quê? De ganhar títulos. Porque você compra grandes jogadores, porque você compra atletas que podem te ajudar. E qual é o grande trunfo do Vasco nessa temporada? Ramon Dias e Emiliano Dias. Alexandre Matos. Porque se na cabeça da 777 voltar a ganhar títulos é uma pressa que é menor do que a do torcedor, que pode demorar 5, 6, 7 anos, quando você tem players do mercado, como é um Alexandre Matos, como é um Ramon Dias, como é Emiliano Dias, caras que querem vencer, que cobram, que brigam, que pedem contratação, você pode acelerar esse processo. Então não tenha dúvidas que a insatisfação com a empresa que quer o bem do Vasco, que está tornando o Vasco um clube muito melhor do que era, que melhorou muito a vida do Vasco. O Vasco não conseguia comprar ninguém, hoje o Vasco compra. O Vasco não conseguia pagar salário, hoje o Vasco paga. O Vasco não conseguia fechar grandes patrocínios, hoje o Vasco vai tentando fechar grandes patrocínios. O clube mudou. Tem credibilidade de mercado, sabe? E hoje você tem um grande diretor de futebol, hoje você tem um grande técnico, hoje você tem uma folha salarial alta, onde você paga mais de 1 milhão para Dimitri Payet. Seu camisa 10 é o Dimitri Payet. Quanto que você imaginou que o Vasco teria isso?